Baião, o que essa derrota reflete nos números, nas chances de queda ou no risco de queda, como queiram, do Cruzeiro à Série B? O que os números do campeonato são impactados por uma derrota para o Coritiba, quase rebaixado no Campeonato Brasileiro? Baião. Ô Cirilo, o Cruzeiro está numa luta com o Bahia, com o Vasco e com o Goiás, nesta luta contra o rebaixamento, sendo que Bahia e Vasco estão acima do Cruzeiro nos critérios de desempates. O Bahia ganhou 6 pontos do Coritiba. 6. O Vasco ganhou 4 pontos do Coritiba. O Goiás ganhou 3 pontos do Coritiba. O Cruzeiro ganhou 1 nos 2 jogos. Então esta é a diferença do Cruzeiro em relação à turma que está lutando aí junto com o Cruzeiro. Aí, quando a gente olha para o aproveitamento do Cruzeiro do momento é exatamente o aproveitamento do Vasco. Eles têm o mesmo número de jogos e o mesmo número de pontos. Só que o Vasco tem uma vitória a mais. Por isso está à frente do Cruzeiro. O Bahia tem um aproveitamento abaixo do Cruzeiro. O Bahia, em aproveitamento, é o 17º colocado. Ele tem um jogo em casa com o Atlético Paranaense. Vamos esperar para ver o que acontece, né? O Bahia tem um jogo a mais do que o Cruzeiro. Então, o impacto é a grande oportunidade que o Cruzeiro tinha de somar 3 pontos contra uma equipe que todo mundo quase somou os 3 pontos. Então, esta é a oportunidade. E o Cruzeiro perdeu a oportunidade. A projeção do Cruzeiro, hoje, dá 44. A projeção do Vasco, eu falei com você na abertura da jornada, 44. A projeção do Bahia dá 43. O número de corte está entre o 43 e o 44. Tem um confronto direto com o Vasco. Então eu vou falar a mesma frase que eu disse para você após uma derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro ficou na obrigação de pontuar frente ao Fortaleza e de vencer o Vasco para continuar brigando pela sobrevivência no Campeonato Brasileiro. Tá tudo perdido? Não. Mas eu não vou deixar de falar o seguinte, Cirilo. Eu estou na Itatiaia desde 1996. Tem 27 anos. Hoje é o meu pior dia num fechamento de números. Viu, Cirilo? Quem tá no YouTube tá vendo nesse momento a classificação completa da Série A do Brasil. Cruzeiro 17º colocado, seguindo com seus 37 pontos. O Vasco da Gama também 37, o Bahia também 37. Bahia, lembrando, já tem 33 jogos completados. O Vasco da Gama e o Cruzeiro tem 32. Vasco ainda joga nesta rodada. Cruzeiro tem um jogo a menos no comparativo com o Vasco da Gama, pensando em rodada completada, porque o Cruzeiro ainda tem um jogo com o Fortaleza. Tem o Fortaleza e depois tem a equipe do Vasco da Gama, um jogo de rodada anterior. Domingo Sávio, Baião. Complicada a situação. O jogo a menos com o Vasco hoje, computando o número de jogos, o Vasco falta o jogo do América que compensa, né? Sim. Então tem um jogo a menos que é o Bahia. E o Thiago tá me perguntando por que é o pior dia dos números. Gente, vocês estão vendo aqui o tanto de tempo que o torcedor do Cruzeiro teve que esperar para ouvir uma informação sobre números que ele não queria nem saber mais hoje. É por causa disso. Ele baixou o volume, o Baião falou, ele baixou. Não, o Baião terminou, eu ligo o volume de novo. Não, porque hoje o que acontece? Hoje ele está querendo saber o que o Léo Figueiredo está falando, o que você está falando, o Pancieri está trazendo informações. É isso que ele está querendo para ver o que vai acontecer nesta reta final. Isso impacta muito nos números, impacta muito no que vai acontecer. Nós estávamos falando aqui, o Cruzeiro tem um jogo contra o Vasco, o Cruzeiro é mandante, mas a gente fala que o aproveitamento do Cruzeiro é melhor fora de casa do que em casa. Então é uma situação delicada. Então é pior, Thiago, porque eu queria que o jogo tivesse terminado normalmente, ainda que fosse com a vitória do Coritiba, e a gente pudesse fazer o fechamento dos números, fazer o fechamento da rodada e dizer para o torcedor do Cruzeiro, a esperança continua, há chances matemáticas para o Cruzeiro se sair do rebaixamento, ainda depende só do Cruzeiro. Eu queria falar isso no final, mesmo com a derrota. Então, mesmo com a derrota. E tudo o que aconteceu tirou esta oportunidade do torcedor do Cruzeiro amenizar um pouco com a frieza dos números. Porque tudo foi quente, mas os números, o Léo Figueiredo gosta muito disso, os números são frios. E eles contam a verdadeira história do futebol. Assim como o time, né, Baião? Porque a gente fala aqui muito do fato lamentável que aconteceu no final do jogo, da invasão de gente que se diz torcedora do clube e que acaba prejudicando mais que ajudando nesse momento.
Mas a partida em si, Cirilo, sabe? Porque aí a gente precisa separar. Nada justifica um tipo de comportamento desse. Nada, nada, nada. Nada, nada, em nenhum lugar. E não é receber o time aqui com desejo. Nada, nada. Agora, e dou um grande exemplo. O Coritiba, que ainda não está rebaixado, quando o Cruzeiro fez o gol com o Bruno Rodrigues, que foi invalidado, a torcida do Coritiba não invadiu o campo, não. Né? E xingaram o time o jogo inteiro. Xingaram o time o jogo inteiro. Faixa, protesto. Então, só que o comportamento do time do Cruzeiro hoje também foi uma vergonha. Aí que eu queria chegar. Era o jogo mais importante do ano. E ele parece que foi tratado como um jogo qualquer. A ruindade do time, que o Thiago cansou de falar aqui, a gente sabe. Só que tem uma coisa que é inegociável, amigos. A postura. A postura é inegociável. A entrega é inegociável. Correr é inegociável. Então, a postura que o Cruzeiro teve no jogo hoje é imperdoável. Uma coisa é perder jogando bola, perdendo gol, o adversário foi melhor, porque isso aconteceu várias vezes, que o Cruzeiro tem um time ruim. Só que a postura que o Cruzeiro teve hoje, o Cruzeiro não mereceu ganhar o jogo, Cirilo. Eu quero falar disso, Léo. Antes, deixa eu falar da Estrela Bet, o novo site...